Desde criança, eu sempre tive muito interesse pelas ciências biológicas. Eu sempre gostei demais de animais, inclusive de todos os animais. Tanto de animais domésticos, quanto de cobras, de aranhas, de sapinhos e assim por diante. E eu queria estudar os bichinhos. Quando eu cresci um pouco mais, eu dizia que eu ia ser exploradora, pesquisadora da Amazônia. Eu queria saber o que existia lá. Então foi sempre esse, de uma certa maneira, meu interesse. Claro que eu tinha outros interesses, mas esse, de uma certa maneira, predominou. Apesar de que eu também gostava de ciências exatas, e meu pai era professor da Escola de Engenharia de Itajubá, então todos os meus colegas achavam que eu ia fazer engenharia. Mas, embora gostando disso, a biologia predominava. E, quando chegou na época, eu pensei ou estudar em Viçosa ou estudar em Piracicaba. Mas Viçosa, apesar de ser em Minas Gerais, era muito mais longe. E as estradas para lá eram péssimas na época. Enquanto que Piracicaba era pertinho de São Paulo, então mais fácil de chegar lá do sul de Minas. E com isso vim conhecer a Exalc. A beleza dessa escola me encantou. E com isso eu decidi que era aqui que eu viria mesmo. Como aluna de graduação, tinha uma coisa que naturalmente na época chamava muita atenção, que era uma predominância muito grande do sexo masculino, principalmente entre os alunos. E então as meninas eram muito poucas, umas 3, 4 mais ou menos por turma, quando tinha. E com isso também a gente era muito observado, criticado. Muitas vezes criticado demais até por professores que achavam agronomia não é para mulheres. Não sei o que a senhora está fazendo aqui. E comigo isso ocorreu várias vezes, porque eu me sentia muito à vontade. Por exemplo, a gente vinha de bonde da cidade. Eu pulava do bonde junto com os meninos, eu não esperava o bonde parar, porque daí a gente ia muito mais perto para a engenharia. Eu achava isso normal. Mas só isso já era motivo de crítica, né? E assim ia. Mais tarde, eu sempre fui muito boa aluna, entrei em primeiro lugar. E eu gostava, tinha facilidade. Porém, aconteceram alguns fatos estranhos. Em 2 matérias, uma delas foi a matemática e a outra foi engenharia, em que ambas eu tinha facilidade. Eu fiz uma prova para 10, em ambos os casos os professores me deram 0. Porque eles disseram que eu tinha feito. O professor de matemática, o professor Pimentel, disse que eu tinha usado um método que ele não tinha ensinado. Então, provavelmente, por ele não ter ensinado, era proibido, né? E com isso fiquei com 0. E o professor da engenharia disse que eu só poderia ter realmente colado porque eu fui uma das primeiras a entregar a prova. Eu não tinha feito a demonstração dos cálculos, que era qualquer coisa do tipo 3 vezes 4, assim, né? Tinha que fazer a demonstração. E, portanto, ele chegou à conclusão que era colado. Falei, mas então, eu fui uma das primeiras a entregar. De quem que eu deveria ter colado, não é verdade? Mas não resolveu nada, ficou por isso mesmo. Nas 2 matérias me deram 0 nessas provas. Assim mesmo eu passei em todas as matérias. Quer dizer, nunca conseguiram me segurar. Então, tinha muitas coisas nesse sentido, no que eu percebi que realmente ser mulher numa cidade, embora linda, grande, bonita como Piracicaba,
mas fim de linha, era complicado para a mulher, principalmente quando ela resolvia levar um caminho um pouco diferente da grande maioria. Entretanto, para ser franca, embora isso me chateasse um pouco, eu nunca fiquei assim muito aborrecida, eu nunca pensei em desistir, porque eu achava a coisa tão normal, eu gostava tanto do que eu fazia. E outra coisa que me deixou feliz é que no começo, quando eu cheguei aqui, as moças não faziam parte do centro acadêmico, eram só os meninos. E se uma mulher frequentasse o centro acadêmico, infelizmente era uma mulher de má fama, como se dizia na época. Daí as poucas moças que estudávamos, nos reuníamos e falamos, bem, o centro acadêmico é nosso também, né? Vamos comunicar aos colegas que começaremos a frequentar o centro. E foi interessante que os nossos colegas acharam boa ideia, começamos a frequentar e com o tempo nós tivemos até várias brincadeiras dançantes, como se chamava, os bailinhos da época, e os nossos colegas levavam as namoradas, ou seja, moça que não era de má fama começava a frequentar junto com a gente. E eu tive o grande prazer de, junto com algumas colegas, fundar a primeira República Feminina de Piracicaba. Não tinha nome nem nada, porque quem nos alugou a casa não podia saber que iríamos morar lá só meninas, sem uma supervisão de gente séria. E, portanto, não deveria ser boa coisa. Mas como fizemos e foi ótimo, foi o melhor lugar que eu morei em Piracicaba. Mais tarde, nossos namorados começaram a frequentar durante o dia a nossa república, porque almoçavam lá com a gente. E nunca aconteceu nenhum problema e acho que a cidade não ficou sabendo. Eu fiz estágio primeiro na zoologia, depois nos solos e finalmente na fitopatologia. Quem lhe orientou nesses estágios? Na fitopatologia, no solos foi o Guido Ranzani. Na zoologia foi o grande professor Pisa, que eu simplesmente achava o máximo, um homem fabuloso, falava até latim e várias línguas, era uma sumidade. Quando eu fiz minha livre docência, estava lá o professor Pisa sentado lá. Eu quase caí de costas, porque eu tinha veneração por ele, e ele veio me cumprimentar depois. Ele foi um professor que era muito rígido para dar nota, e uma vez ele me deu nota 10, e depois ele saiu contar para todo mundo. Olha, é o segundo 10 que eu dou na minha vida de professor, porque olha, não sei o que e tal. Foi muito bom. E daí eu gostei de tudo, porque antes mesmo, logo depois que eu me formei, eu fui para a Alemanha fazer um estágio lá, e eles queriam que eu fizesse doutorado lá. Mas por uma série de motivos acabou não dando certo, voltei. Daí eu fiz o mestrado aqui na Exalc mesmo, em fitopatologia, mas nessa época nós tínhamos um convênio com a Ohio State University e alguns professores de lá vieram aqui para a Exalc. Entre eles tinha o professor Alisson, que era da fitopatologia, que deu aula para nós na pós-graduação. Foi um ótimo, excelente professor também, e que realmente, vamos dizer, se relacionou muito bem comigo e com o Caio Cardoso,
que nessa altura já era meu colega e namorado, e nós fazíamos o curso juntos. O Caio, então, sobressaiu-se na época, e o professor Galli, que era o catedrático, o convidou para, assim que houvesse uma vaga, ficar no departamento. Quanto a mim, ele nem cogitou, porque ele, como bom italiano na época, chegou à conclusão que convidar uma mulher para ser professora num curso que deveria ter só homem não ia dar certo. Porém, depois o professor Alisson providenciou oportunidade para nós dois fazermos o PhD na Ohio State e fomos para lá. Ficamos lá 3 anos, ambos completamos nosso PhD e no meio desse tempo eu ainda tive meu primeiro filho, lá nos Estados Unidos. E aí então, depois disso, a gente voltou. Nessas alturas, uma professora dos Estados Unidos, que era da economia doméstica, tinha influenciado o pessoal para fundar um curso de economia doméstica aqui na Exalc. E nessa altura, a fitopatologia teria que dar a microbiologia para as meninas desse curso. Daí o Galli falou, pois é, agora é um bom momento para convidar a Elke para ser professora, porque daí uma mulher dando aula para mulher faz muito mais sentido. E assim eu fui convidada. Que nessa época ocorreu a modificação de cadeiras para departamentos. Então ficamos lá no departamento de fitopatologia durante vários anos e depois eu, desde o começo, fiquei na parte de microbiologia. Apesar que eu dava aula de fitopatologia também, mas minha pesquisa era mais direcionada em microbiologia do solo. Daí teve uma época que nós tivemos algumas diferenças e tal, e concomitantemente, nos solos, eles tinham demonstrado vontade de trazerem a parte biológica do solo para cá. E nós dois fomos convidados para virmos. Nós pensamos um pouco, acabamos aceitando e viemos para cá. Eu me estabeleci aqui, comecei a trazer algumas instalações e coisa e tal. Comecei a pesquisar, trouxe alunos também de graduação e de pós-graduação. E já começamos a trabalhar aqui e desde então estou aqui. Não, no começo eu fazia parte da disciplina de fertilidade do solo. E na época se dava muito pouca atenção à parte biológica. Até que surgiram as disciplinas optativas, no tal do 5º ano. E nessas disciplinas, uma disciplina que eu criei foi justamente Biologia do Solo. E na Biologia do Solo, eu fui professora durante todo esse tempo e na pós-graduação eu dava Microbiologia e Biotecnologia do Solo. Então eram as principais matérias, embora ajudassem outras também, mas que eram lecionadas pela gente. E essas disciplinas tiveram uma boa repercussão, os alunos começaram a achar importante e realmente uma boa parte da microbiologia que era dada na fitopatologia passou para nós e naturalmente acrescentamos muita coisa nova. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu fiz o PhD, embora eu tivesse feito lá também fitopatologia, né? O assunto era mais biologia, de um modo geral, do solo. E eu me preparei lá muito bem para essa área. Uma das coisas que nós estudamos durante vários anos, e temos até livros publicados, é sobre a floresta
atlântica, mas a parte onde tem araucária, que seria chamada de floresta ombrófila mista. E nessa floresta nós estudamos toda a parte de microbiologia do solo, de microbiologia da rizosfera. Nós fomos que pela primeira vez demonstramos que a araucária, embora sendo uma planta do grupo das, como chama? Pináceas, né? Do grupo dos pinheiros, ela não tinha ectomicorriza como os demais pinheiros, mas a micorriza arbuscular, que é a micorriza que a grande maioria das plantas agronômicas tem. Então fizemos um grande estudo, mas não só da micorriza, mas também das bactérias da rizosfera, da macrofauna do solo e assim por diante. Então, nós temos até um livrinho publicado sobre a araucária e os micro-organismos que habitam essa planta durante seu crescimento. Ultimamente, a gente vem estudando junto com o Departamento de Ciências Florestais a parte de eucalipto crescendo em consórcio com árvores da família das leguminosas. E nesse consórcio, as árvores da família leguminosas fazem associação com bactérias que fixam nitrogênio atmosférico. E assim a gente consegue cultivar eucalipto sem nenhum adubo nitrogenado. E além disso, existe mais carbono, mais nitrogênio, mais enzimas que fixam fósforo, por exemplo. Tudo isso devido a esse consórcio. E então nós temos um solo mais saudável, temos uma produtividade maior e estamos descobrindo muita coisa sobre micorrizas, sobre bactérias, sobre esse consórcio, sobre as funções que esses diversos organismos têm. Isso tudo é uma coisa que é bastante novidade. Também, sábado e domingo em geral eu corrijo textos. Mas fora isso eu tenho mais o que fazer. Eu criei ao todo 4 filhos, agora estou ajudando a criar o neto, o último neto, que ainda está com 11 anos. Mas por outro lado, eu já tenho uma bisneta. E eu sempre gostei muito de cuidar de crianças, de educar, de conviver. Então eu ainda tenho muito o que fazer. Tanto eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer tricô, crochê, essas coisas antigas, né? Mas eu me divirto em ficar sozinha. Eu leio muito. Eu leio diariamente, muito, muito mesmo, tanto na área profissional, quanto na área de literatura, do modo geral, porque eu gosto muito disso. Eu sei que eu me divirto tanto nesse tipo de atividades que eu dificilmente sinto muita solidão ou velhice no sentido de tristeza. Claro, eu tenho sequelas, tenho doença, mas eu consigo conviver, ser muito disciplinada no que precisa ser feito. Eu convivo com isso e tento continuar na medida do possível, junto com minha família de verdade e junto com minha família científica. Meu pessoal está distribuído pelo Brasil inteiro. Em qualquer lugar que eu chegue, eu sou bem-vinda, eu trabalho com eles, temos trabalhos publicados juntos até hoje. E isso tudo é um prazer muito grande. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, estudar agronomia, dar aulas e trabalhar junto com os alunos. Com isso, eu declaro meu agradecimento pela vida para a Exalc
e para tudo isso que vem acontecendo.